Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos chegando no fim. É tão triste quando chega no fim, né? Pertinho do fim. Mas mesmo no fim nós temos tantas coisas para aprender, não é? E o mais interessante é que já se passaram 7 livros completos, o 8º é este que está se completando, mas ainda temos livros pela frente. Portanto, é ao mesmo tempo uma sensação de saudade, mas uma sensação de começo, porque depois desse nós teremos o próximo. E é muito importante o próximo, ação e reação. Você vai acompanhar com a gente daqui a algumas semanas. Mas hoje nós vamos entrar num texto muito interessante do capítulo 28, que fala sobre efeitos físicos. Eu sei que você já achou bacana aquele negócio da psicometria, não é? É a prima da psicografia, prima da psicofonia, né? Parente longe da psicologia, essas coisas assim. E que você não imaginava que os objetos, eles guardam informação. É interessante. E que existem pessoas capacitadas mediunicamente para recolher essas informações, seja dos próprios objetos, seja das pessoas que ainda mantêm uma relação afetiva com aquele objeto. Interessante isso, não? Agora nós vamos ver um fenômeno muito particular, que na modernidade as pessoas poderiam dizer, isso daí é Photoshop, isso é invencionice, isso daí hoje o computador faz fácil. Porém, isto vem de uma época em que essas experiências se faziam e os registros eram registros mais ou menos precários, mas autênticos, não havia montagem. Até porque os que nós vamos falar e apresentar para você foram feitos por pessoas bastante corretas na maneira de agir, como uma forma de documentar o fenômeno. Mas antes de eu ficar só falando aqui, né, vamos começar no capítulo 28. Pega o texto aí, vai anotando, vai colocando as suas observações e aí você vai estar com a gente a partir de agora. Vamos lá? O capítulo 28 leva esse título, Efeitos Físicos. André Luiz começa nos explicando. Já havia soado 8 horas da noite, não é? 20 horas no relógio terrestre, quando nós entramos em um acanhado, um estreito apartamento, no qual se realizariam os trabalhos de materialização. Tanto o Hilário quanto eu não desejávamos terminar uma semana de estudos com Aulus sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. De outra feita, em outra ocasião, nós havíamos acompanhado experiências desta ordem, registrando as nossas impressões no outro livro, o livro Missionários da Luz, que eles também comentam sobre isso. Porém, agora os ensinamentos de Aulus eram expressivos, valiosos, pelos fundamentos morais de que eles se revestiam. E eu suspirei, eu estava ansioso pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. Você já deve ter ouvido aquelas histórias de que vultos passavam pela casa, objetos caíam sozinho, coisas aconteciam de se deslocar, de repente desapareciam, ninguém encontrava, de repente viam as coisas que estavam ali em cima da mesa. Estes são fenômenos que muitas vezes intrigam as pessoas. E muitas pessoas consideram isso como a ação do demônio, a ação do capeta, né? Fazendo com que elas fiquem irritadas ou elas fiquem perdidas. Mas nós vamos entender que o mundo invisível pode atuar sobre o mundo visível, além daquelas histórias que você já ouviu, de pessoas que ficam em casa, às vezes até no meio do mato, no meio do canavial, e começam a cair pedras chovem pedras no seu telhado. Roupas molhadas pegam fogo sozinhas. Imagina isso.
efeitos físicos que intrigam e que obviamente causam pavor nas pessoas. Como que estas coisas acontecem? Como que a doutrina espírita pode explicar isso? Nós vamos ver neste capítulo. Então, vamos voltar ao texto para a gente poder continuar a ouvir o que André Luiz está contando. Vamos lá. O recinto destinado aos trabalhos era constituído de 2 peças, de 2 cômodos. Uma sala de estar ligada a uma estreita câmara de dormir. Uma sala e um quarto. O aposento íntimo, transformado em gabinete, transformado em um ambiente onde iria ser colocado ali uma pessoa, ele albergava, ele hospedava, ele asilava o médium, aquele que estaria ajudando com suas energias, não é? E esse médium era um moço, ainda jovem, enquanto que na sala, no outro cômodo, espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, dentre as quais se destacavam 2 senhoras doentes, que representavam o motivo principal daquela reunião, uma vez que pretendiam recolher a ajuda amiga dos espíritos materializados. Estavam doentes e a materialização poderia facultar uma intervenção direta no seu problema de saúde. Indicando as 2 senhoras, o nosso orientador falou com uma grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, André e Hilário, considerando as finalidades do socorro aos doentes. Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam, que enfocam ou que se notabilizam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Muitas reuniões de materialização podem ser contabilizadas, podem ser conhecidas, porém, a maior parte delas é para coisas inadequadas, curiosidades, shows. Porém, o instrutor está dizendo, eu trouxe vocês aqui porque somente neste momento a busca pela saúde de pessoas aflitas é que justifica uma reunião como esta. Porque a maior parte das outras reuniões de materialização no mundo são apenas coisas vazias. E ele continua explicando. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, um esforço desta espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Alguns cientistas têm feito experiências assim, com interesse de aprender e ajudar as pessoas. Mas, tirando essas, só quando se vai fazer uma reunião para tratamento de saúde de enfermos é que se justifica, segundo Aulus, uma reunião em que exija-se tanto preparo e vai se consumir tanta energia. Aí o André está dizendo que eles queriam alongar essa conversa. No entanto, bem próximo a nós, diversos trabalhadores iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. Olha só como é necessário ter cuidados especiais para que uma reunião de materialização aconteça. Primeiro, você já viu ele falando que as pessoas estavam ali aparentemente bem intencionadas. Todas as pessoas que vão com más intenções ou com leviandades na mente são obstáculos a que aquela reunião possa terminar bem. Então, você vai ver agora os cuidados que o mundo espiritual tem com a higienização do ambiente. É o que o André Luiz está falando. Veja só o texto. A higienização se processava ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo nós havíamos observado ali, em outras ocasiões, aqui, num lado, surgiam
aparelhos dedicados, ou aparelhos delicados, não é? Para a emissão de raios curativos. Mais além, havia aqueles aparelhos que efetuavam a ionização dos ambientes com efeitos bactericidas. Você vai ver a imagem do projeto Imagem que mostra esta cena. Você vê o ambiente e aí você pode ver os aparelhos. Espíritos estão manipulando aparelhos. Estes aparelhos têm uma finalidade específica. Alguns são referentes à emissão de raios curativos. Emissão materializando nas pessoas doentes aquilo que elas poderiam melhorar. Outros, e esse, por exemplo, nessa imagem, você está vendo, ele está em cima da maca. Tem os médicos, os espirituais, com aquele aparelho que está ali. Agora, acima à esquerda, você vê um outro aparelho. Segundo o André Luiz está explicando, tem a finalidade de ionização dos efeitos, com efeitos bactericidas para matar germes e bactérias que possam atacar as energias que estariam sendo ali emitidas. Olha só, ionização do ambiente, efeitos bactericidas. Que interessante, não? Continua o texto, André Luiz vai continuar explicando. Alguns encarnados, como costuma acontecer normalmente, não levavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam com eles, os que estavam ali, dos 14, emanações tóxicas, que eram provenientes do abuso de nicotina, da carne e dos aperitivos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo deveria realizar. Estando atento ao estudo, Aulus nos recomendou que centralizássemos a atenção no gabinete do médium. Volta na imagem do projeto Imagem, que eu gostaria de comentar uma coisa interessante. Você viu que na descrição, André Luiz fala que o local era composto de uma sala de estar, onde estavam as pessoas, e um quarto onde estava o médium, um rapaz que estava dedicado a doar energia. É claro que se o interesse é mostrar a imagem, é claro que não poderíamos ter uma imagem no projeto Imagem com as duas coisas sendo vistas ao mesmo tempo, a não ser que você tivesse como ver através das paredes. E é por isso que, obedecendo ao desejo de ilustrar mais do que ser tão fiel rigorosamente ao texto, é que o artista fez esta colocação. Em vez de colocar paredes, fechando o quarto, o local em que o médium está deitado, ele está separado dos que estão assistindo à reunião. Então você vê que há um gradil que está envolvendo. E esse gradil, inclusive, depois você vai ver em outras imagens, ele também é uma forma de garantia de idoneidade. Uma vez que os médiums, que são doadores da energia que vai ser usada, poderiam ser acusados de fraude, de sair dali, porque muitas vezes o que aparece no momento da materialização não são espíritos desconhecidos. Muitas vezes o que aparece logo de cara é o próprio médium materializado. Então as pessoas que estão do lado de fora vendo vão dizer: nossa, mas o cara saiu de lá e veio aqui, passou um pouco de talco e veio aqui se exibir. Mas não, ele está preso, ele está num outro lugar, está contido, ele não pode sair. E você vê aí essa representação através daquela grade que cerca o local em que o médium está deitado para fazer o trabalho acontecer. André Luiz está dizendo que algumas pessoas que tinham ido lá não tinham se preparado corretamente. Então estavam emitindo muitos tóxicos através da respiração, através do suor, do odor, das coisas que a pessoa come e que produzem efeitos ou toxinas, o álcool ou carne, elas são mais pesados.
Então agora ele pediu que a gente prestasse atenção no médium. Então André está dizendo, ao redor do médium, laboriosa atividade seguia. Dezenas de entidades bem comandadas e demonstrando as melhores noções de disciplina, estavam se articulando no ambiente, tanto da sala quanto do local em que o médium estava, para esse esforço preparatório. O médium, que é o instrumento medianímico, já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. O que os espíritos fazem com o médium? Aceleram a digestão para que não haja nada no seu estômago, a circulação para agir de forma tonicizando todo o corpo. E tanto a estas duas áreas, quanto também na questão dos intestinos, as vísceras, já estavam solucionados estes pontos nevrálgicos neste processo. Nós vamos dispensar, diz André, de um maior rigor de descrição, porque nas outras páginas que nós já havíamos escrito, diz André, no livro Missionários da Luz, a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, já havia merecido um exame meticuloso no que diz respeito às substâncias, às combinações, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Agora, neste capítulo, nos interessava a mediunidade em si mesma. Nós desejávamos, o nosso intento era de analisar o comportamento da mediunidade em suas relações com o ambiente e com as pessoas. E para isso, a nosso parecer, segundo nós observamos, nenhuma ocasião melhor do que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente, que era o Aulus, competente e devotado, como era um instrutor que nos acompanhava sempre prestativo. Bom, agora ele vai começar a descrever o início da reunião. Terminada essa parte preparatória, foi apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início. Feito isso, aquele agrupamento, como de costume, passou a entoar hinos evangélicos, cânticos. Por quê? Para um pouquinho. É complicado quando você está num ambiente onde há mais pessoas, você permitir, você controlar, pura e simplesmente pedindo a elas que permaneçam com o pensamento elevado. Porque o pensamento, as pessoas têm muito mau hábito mental. Raramente elas conseguem segurar o pensamento numa única coisa por muito tempo. Alguns minutos ou segundos depois que ela começa a pensar, o pensamento vai devagar para outras áreas. E neste momento, estas áreas e esses pensamentos podem estar contaminando o ambiente com imagens ruins, com pensamentos que surjam e que não sejam adequados. Então, para que exista uma harmonização mental das pessoas, é comum que nessas reuniões se cante determinadas músicas que todos possam estar envolvidos por elas. Por quê? Porque para cantar, você mantém o pensamento preso naquilo que vai falando. Você não deixa o pensamento divagar. E como se tratam de hinos ou de canções de cunho elevado, como ele disse ali, de cunho evangélico, isto ajuda a equilibrar as vibrações do recinto. Todo mundo passando a vibrar naquilo que a música está falando. Entende por quê? Não é por um comportamento místico, que se não cantar os espíritos não vêm. Não. É que para você harmonizar aquelas 14 cabeças, cada uma com as suas ideias, a música é um processo que harmoniza todo mundo ao mesmo tempo. Continua o texto explicando. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza que estava em volta, que unidas aos elementos da nossa esfera, transformavam o quartinho onde estava o médium em precioso e complicado laboratório. Lá onde estava o médium deitado.
Então eles tiravam das pessoas que estavam ali na sala, dos objetos, da natureza externa, energias. E estas energias iam ser utilizadas lá naquele local onde o médium estava deitado. Agora o texto continua explicando. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, o médium se desdobrou. Você já viu aí, vai ver novamente. O que é desdobrar? O médium sai do corpo, o seu espírito, o seu perispírito deixam a matéria. Vai ver o projeto imagem aí, mostrando a imagem na câmara em que está o médium. Vocês estão vendo que ele está deitado no corpo físico, mas ao mesmo tempo ele está em pé, fora do corpo físico. E há uma ligação energética da mente dele, do cérebro físico, à mente do seu espírito, do seu perispírito em pé. Esta é a ligação que todos nós temos quando vamos dormir. Nós nos afastamos. Nós então, na linguagem espírita, nós nos desdobramos. É como um dobro, sai um indivíduo e fica o outro. E quando isso aconteceu com o médium, o André Luiz continua explicando, mas você vai continuar vendo a imagem. Ao afastar-se, não é, do corpo físico de modo tão perfeito que ali mais se parecia que o médium tinha desencarnado, porque o corpo físico permanecia no leito como se fosse um casulo de carne largado e inerte. Então o perispírito se desdobrou, o corpo ficou na cama e André Luiz diz, nossa, parece que o cara está morto. E agora ele continua explicando por quê. O corpo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir aquilo que é conhecido como ectoplasma. Como se fosse uma pasta flexível, parecido com uma geleia viscosa e semilíquida. Ele começou a expelir isso através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos, com elevada porcentagem que também se exteriorizava do tórax e das extremidades dos dedos. Vocês estão vendo isso na imagem, no desenho do projeto imagem. A substância, caracterizada por um cheiro muito especial que não conseguimos descrever, ela escorria em movimentos como se fossem de répteis, né? Aqueles movimentos rastejantes, e se acumulavam na parte inferior do organismo mediúnico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica. O protoplasma é aquela substância que está contida no interior das células, viva e tremulante. Então você observa que aí nós já começamos a entender alguma coisa. Apesar de que o desenho não deixou esta informação para que você pudesse ver o ectoplasma tem uma densidade. Todas as vezes que uma pessoa produz o ectoplasma em uma reunião como esta, a tendência do ectoplasma é projetar-se para baixo, porque ele tem um peso específico. Ele é matéria. E está submetida às leis físicas, que atraem os corpos na matéria, os corpos densos. Por isso que ele disse, e você vai ver de novo o texto um pouquinho antes, que esta massa se concentrava na região abaixo do corpo do médium. Esta maneira de agir do protoplasma, do ectoplasma, demonstra isto. Agora, é claro, se você vê a imagem novamente, como está desenhado no projeto imagem, você está vendo que foi concentrado em cima dele, como se tivesse vapor, mas não é. É porque se pusesse embaixo da cama, ninguém ia ver. Porém, você vai ver imagens depois em que você percebe
que o ectoplasma ele tende a ir para baixo. E eles chamam de movimentos reptilianos, não tem nada a ver com ET reptiliano, que você pode pensar, então é coisa de ET. Não, não é. Os movimentos de reptilianos são aqueles movimentos meio assim ondulados, não é? Como se fosse, sabe, cobra que anda assim, né? É um réptil ou um lagarto que anda se arrastando. É mais ou menos isso que André Luiz compara ao movimento de escorregar, sai do ouvido, sai da boca e vai indo para se acumular em determinada parte inferior do organismo do médium. E ali é que ele se reunia naquela forma, como você viu no texto, um aspecto de uma massa protoplásmica, uma coisa viva e tremulante. Ah, que interessante, né? Você imagina você vendo um negócio desse num ambiente? Companheiros nossos, diz André, espíritos nossos, amigos, prestavam carinhosa assistência ao médium que estava separado do corpo físico, como se ele fosse um doente ou uma criança. Ao largo disso, à margem desta ação, Aulus esclareceu de maneira bastante atenciosa. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação no útero da mãe se encontram ligadas à mente da mãe. Em razão disso, todo cuidado é indispensável na assistência ao médium. Hilário, que estava ouvindo ali com atenção, perguntou: esse cuidado, seu Aulus, ele é decorrente da possibilidade de uma inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? O médium, a mente do médium, pode começar a pensar coisas que não são boas e isso pode interferir nos trabalhos? E Aulus confirmou: é isso mesmo, Hilário. Se nós pudéssemos contar com mais ampla educação do médium, por certo, nós teríamos que ter menos receio, uma vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, nos evitando preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos do nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Por quê? Por mais que nos consagremos aos trabalhos desta ordem, nós estamos subordinados à cooperação, à ajuda, ao material que os amigos terrestres nos fornecem, assim como a água, por mais pura que seja, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. E então Hilário, meditando na resposta, disse: quer dizer então que isso nos deixa entrever que o pensamento do médium pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle dos nossos amigos da esfera espiritual? Sim, disse o assistente. Ainda quando o médium não consiga dominá-las de todo, pode o médium perturbar a formação e a projeção dessas imagens, nos prejudicando, portanto, o serviço. Daí a necessidade imperiosa, o impositivo da completa isenção de ânimo, de vontade pessoal, de interesse, por parte de todos aqueles que se devotam a semelhantes realizações. E apesar de estar satisfeito com a explicação, continuou Hilário ponderando. Olha, seu Aulus, as faculdades de materialização desse modo não parecem então que são um privilégio para os seus portadores. Porque muitas vezes você pode pensar assim, né? Ah, mas o fulano é médium de materialização, nossa, faz cada maravilha, meu Deus do céu, que homem, que mulher dotada de poderes sublimes. A pergunta do Hilário, que fala sobre o privilégio que eventualmente possam
ter ou sentir-se detentores estes médios, não tem nenhum motivo para ser assim. E o instrutor disse: é verdade, de modo algum, Hilário. Depois de breve pausa, Aulus continuou explicando. O próprio verbo referente ao assunto, no sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa dar corpo, corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como poderíamos atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre os dois planos? Quer dizer, então, que essa força... E Hilário nem terminou. Aulus percebeu o pensamento e encurtou a conversa afirmando: essa força materializante, Hilário, é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Não depende do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta porcentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será, de futuro, mais abundante e mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturidade, de maturação. E então ele disse, então quer dizer que até lá... E o Aulus responde, até lá, nós nos utilizaremos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, correndo risco, porém, do assédio de mil surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, uma vez que em experiências como esta, nós nos submetemos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente despreparados para os serviços desta espécie. Hilário, que escutava atencioso a lição, ainda perguntou: imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. E deixou isso ainda sem terminar. Mas, depois de ter feito esse pequeno intervalo, ele perguntou: se o médium estiver nessa posição, ele poderá influir nos fenômenos de materialização? E Aulus respondeu: sem dúvida alguma, Hilário. Consciente ou inconscientemente, mesmo sem querer. E então ele vai e volta a perguntar: e os amigos do grupo, esses que estão aqui fora, na sala ao lado, se estiverem carregados de propósitos malsãos, conseguem perturbar o trabalho? Certamente, Hilário. Ora, se o negócio é desse jeito, então, por que a gente se sujeita a esses fatores incapazes de ajudar? Por quê? Por que nos permitimos que essas pessoas venham e apareçam aqui? Os olhos do assistente brilharam expressivos. E então, fazendo um carinho no meu colega, Aulus disse com sensatez: Hilário, não chame eles de fatores incapazes. Vamos chamá-los de fatores incipientes, fatores principiantes. Vamos começar a pensar da seguinte forma, usando este símbolo. Vamos simbolizar a necessidade como a sede escaldante. E a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. Como falta o líquido puro,
nós não podemos hesitar. Vamos nos utilizar da água nas condições em que a encontramos. E em seguida, o que fazer? Vamos ter paciência com a fonte, limpando-a, purificando-a a pouco, fazendo com que aquela corrente poluída possa melhorar. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhe corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Porém, isso não é obra de afobação, de apressuração, não é obra de imediatismo. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Não é alguma coisa que se espere assim, de um dia para a noite. Estas pessoas que estão ali, tanto quanto o médium, são aquele fluxo de água que tem um pouco de impureza. Mas se você está precisando beber, é melhor você tomar uma água turva do que você não tomar a água. E depois que você sacia a sede, você arruma um jeito de ir purificar esta água até que ela fique mais cristalina. Então, é também uma forma de aprender, é um aprendizado que acontece com as pessoas quando estão também passando por isso. Através do contato com a espiritualidade, de entender as necessidades que são profundamente santificantes para quem deseja fazer parte de trabalhos assim, apesar de que todos nós somos espíritos impuros, somos espíritos cheios de defeitos. Mas se mesmo assim existem reuniões em que os objetos e os espíritos se materializam, é porque minimamente se conseguiu esse efeito, não é mesmo? Agora, como nós queremos que você tenha mais tempo para pensar sobre esse capítulo, nós vamos fazer o capítulo em 2 programas. E eu vou aproveitar esses minutos que nos restam, porque eu quero mostrar para você, se por aqui nós até agora vimos os desenhos, não é? As representações artísticas do Projeto Imagem, eu quero mostrar para vocês algumas fotos, e nós vamos mostrar mais fotos no próximo programa, de eventos dessa natureza que foram testificados, foram presenciados, foram filmados, fotografados ao seu tempo, com vários médiuns que tinham este potencial. Então, você vai começar a ver a primeira imagem. Nós vamos ver, ali está a fotografia, isto mais ou menos na década de 50 ou 60 do século passado. Vocês estão vendo que um médium chamado Feitosa está dentro de uma cabine de metal que está lacrada com cadeado. Ele tem as mãos amarradas, os pés amarrados, e ele está liberando da boca ectoplasma. E ali, ao lado, em pé, está sendo observado por um médico que está estudando este fenômeno. Isto aconteceu em Uberaba, em Minas Gerais. Eu não sei se vai ser possível, sem perdermos a qualidade, de fazermos um zoom na proximidade da boca, do peito do médium. Mas se isso for possível, você vai ver essa matéria ectoplásmica sendo expulsa, sendo sacada da boca, e você pode ver que ela se projeta para baixo, porque ela tem um peso específico e ela se submete a essa queda natural. Então vocês estão vendo uma fotografia. Podem ver à direita, vocês estão vendo uma mesinha onde há um toca-disco. Em outras fotos que você verá logo a seguir, você verá outros detalhes. Vamos então para esta outra foto. Aí você vê à esquerda o médico que está analisando o que está acontecendo dentro da cabine. E agora você vê com mais exatidão o ectoplasma que vai saindo da boca do médium Feitosa. É o mesmo ambiente, é a mesma sala. E você vê que existem pessoas que estão tirando fotografias. Isso aconteceu também em Uberaba. Vamos à próxima foto. Essa é a médium, inclusive aqui de Campinas. A médium
Otília Diogo. E você vê que nesse mesmo lugar está a médium com os pés amarrados com fitas de couro na cadeira, com as duas mãos presas, atadas uma à outra. Ela agora está sentada no interior, onde estava o médium Feitosa. Ali à direita você vê o toca-disco antigo e embaixo você vê dois baldes, um com água fria, e o outro com parafina. Porque nestas reuniões os espíritos podem utilizar-se desse material, a parafina derretida, eles mergulham a mão materializada e depois esfriam imediatamente no balde com a água fria. E a parafina endurece imediatamente. E isto fica com uma luva que o mundo espiritual produz nas reuniões. Vocês estão vendo aí o mesmo lugar. A médium está lá dentro, olha, com a mão amarrada, está com a cabeça caída de lado e você vê que do seu ouvido e da sua boca uma matéria esbranquiçada começa a ser expelida. E ela tem essa tendência de ir para baixo. Podem ver ali. Este é o ectoplasma que em algumas reuniões de materialização, já nesta pequena porção, os espíritos começam a materializar rostos. Começam a aparecer imagens de faces nesse aglomerado, como se fosse um monte de algodãozinho, que não tem a forma de algodão, mas é branco como tal, mas onde o espírito pode, vamos dizer, imprimir aquilo que a sua mente está desejando para fazer a identificação daquele que está se manifestando. E aí você vê agora o médium Feitosa, que também está com as mãos amarradas, presas com o cadeado. Você vê o ectoplasma que vai sendo expelido e duas luvas materializadas no seu colo. Tá vendo ali? Como se mãos estivessem já sendo modeladas no ectoplasma que vem do ouvido, do nariz e que se concentra embaixo e vai indo para o chão. Tá vendo? É muito interessante o fenômeno da materialização. Uma luva está sobre o seu joelho e, se você prestar atenção, tem outra luva que está saindo da boca. Olha lá, ó. Está pendurada. Um ectoplasma um pouco mais escuro, mais cinza. Aí você vê também uma foto com a materialização inicial, saindo da boca da médium. Esta não foi aqui no Brasil, é de uma outra procedência, mas também o médium está sendo seguro com as mãos pelas pessoas que estão à sua volta. E isso vai sendo, vamos dizer, registrado através dessas fotografias antigas, em branco e preto, e que realmente são mais fidedignas do que se fossem hoje feitas, porque as pessoas estariam dizendo, isso daí foi o Photoshop que fez, isso aí dá para fraudar. Então, aí, mais um exemplo do ectoplasma sendo expelido, no caso pela orelha, e projetando-se sobre aquele aparador que está ali, ou é uma mesinha, a gente não vê direito, uma foto bem antiga, que também me parece não ser aqui do Brasil. Com isto, nós estamos ilustrando aquilo que André Luiz está mostrando aqui, mas nós vamos deixar as coisas mais bonitonas, mais interessantes para o próximo programa, tá bom? Obrigado pela sua audiência, eu espero que você possa ir lendo o restante da descrição da materialização e nós nos veremos na próxima semana com o final do capítulo 28. Espero você. Obrigado, até lá e muita paz.